Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira na presença do Senhor. Hoje é dia 3 de novembro de 2021, excelente mês de novembro para todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, começando bem o mês de novembro, recomeçando aí, os nossos devocionais. O início dessa semana por conta do feriado não tivemos. E aí já vamos começando também o mês de novembro. Espero que você tenha um mês de novembro abençoado. Espero que o mês de novembro seja para você um mês da bênção do Senhor, como o Senhor sempre faz. Os inícios, ou essas marcas, ou essas datas que marcam o início de um ano, de um mês, de um semestre, são sempre bons para a gente poder refletir um pouquinho no que já fizemos e também projetar ou sonhar e começar do zero aí um novo mês. Então, novembro seja um mês realmente marcado pela presença do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe o seu mês de novembro. Bom, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje terá o tema O Cuidado de Deus. Nós estamos na maratona bíblica, assim, no finalzinho da maratona, Os últimos 10 metros ali da nossa maratona, já estamos conseguindo enxergar a linha de chegada. E agora estamos trabalhando os livros históricos do segundo período. Quais são os livros históricos do segundo período? Esdras, Neemias e Esther contam ali a história depois do cativeiro babilônico, e também os profetas Ageu, Malaquias, Zacarias e Joel. Já falamos de Ageu e Malaquias e agora entramos de fato na história, onde nós vamos falar então de Esdras, de Neemias e também Esther. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre Esdras. Já começamos a ler Esdras aí desde o início da semana, e Esdras, ele marca o início da reconstrução da nação. Esdras é aquele pontapé inicial para reconstruir toda a nação de Israel. Aliás, na verdade, muito focada nesse início, na reconstrução de Judá, de Jerusalém, de Judá, ali o Reino do Sul. Mas, obviamente, o objetivo é reconstruir toda a nação de Israel. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o povo então começa a retornar para sua terra, começa a retornar ali para Judá. E, obviamente, que esse retorno ele não é fácil. Foram 70 anos, toda uma geração que foi nascida, criada, que se desenvolveu na Babilônia, que se desenvolveu ali no império que agora é o Império Persa. Esse povo já está habituado aos costumes, já está habituado a todo o cenário que havia ali no Império Persa, antigo Império Babilônico, e agora eles precisam retornar para Judá. Judá está completamente destruída. Jerusalém, nós sabemos, suas casas estão queimadas, os muros destruídos, o templo completamente destruído. Então, essa volta, esse retorno do povo do cativeiro babilônico, ali, do domínio do Império Persa, não é um retorno fácil, não é um retorno que vai ser tão simples como possa se imaginar, mas o povo começa então a retornar. Agora, ao ler Esdras, nós vamos perceber algo muito interessante. Nós vamos perceber o cuidado de Deus. E esse é o tema, obviamente, do nosso devocional. O que nós percebemos é que Deus, ele providenciou todos os recursos que aquele povo precisava. Deus providenciou recursos financeiros. O próprio imperador persa, ele, em seu decreto, autorizando a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém, ele mesmo providencia, ou ele mesmo abre as portas para que todos os recursos financeiros do próprio tesouro do reino seja usado nessa reconstrução. Então, todos os recursos financeiros para a reconstrução foram providenciados, óbvio, por Deus, porque ainda que essa fosse uma prática do império, nós sabemos que essa prática não foi por acaso, é graça de Deus. Tiveram todos os recursos humanos
eles receberam todos os recursos humanos, governadores, artífices, trabalhadores, todos os recursos humanos para a reconstrução da nação foram providenciados por Deus. Deus providenciou para que não faltasse ninguém de forma humana para realizar aquela obra, e também até recursos políticos. Deus cuidou para que homens fossem colocados em posições estratégicas, e um caso clássico é o próprio Neemias, nós vamos falar dele um pouco mais à frente, mas Deus providenciou até recursos políticos. Nós vamos perceber aqui na leitura de Esdras hoje, 5 e 6, que alguns homens enviam uma carta ao imperador questionando do porquê da reconstrução do templo e temerosos que essa reconstrução pudesse levar depois a uma rebelião dos judeus, mas a resposta que obtém é uma resposta positiva, mostrando que de alguma forma os judeus tinham uma força política ali dentro. Então, o cuidado de Deus se manifestou em recursos financeiros, humanos e também políticos. E isso nos faz lembrar que Deus, ele providenciou tudo o que precisamos em Jesus. Quando Jesus disse, a obra está completa. Então nós temos que nos lembrar de que tudo o que precisamos foi providenciado por Jesus. Tudo aquilo que era necessário para mim e para você, todos os recursos, no caso ali dos judeus, recursos financeiros, recursos humanos e políticos, no nosso caso, se você quiser uma lista de todos os recursos que Deus providenciou para mim e para você, que Jesus deixou para mim e para você, para que tudo aquilo que nós precisamos ou que precisávamos, tudo o que nós precisávamos, essa lista está completa em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 vai narrar aquele famoso texto das bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O texto não deixa margem de dúvida sobre o que seria essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais está lá descrito, então, em Efésios, no capítulo de número 1. Depois você pode ler, porque está exatamente lá. Então, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Quando lemos aqui que Deus providenciou todos os recursos para aquele povo, devemos nos lembrar que tudo o que precisamos foi providenciado por Jesus. Se nós estivéssemos aqui agora presencialmente, eu ia dizer para você, levante a sua mão e repita, tudo o que precisamos foi providenciado por Jesus. Brincadeiras à parte, né? O que nós precisamos entender, ou o que precisa ficar muito claro, é que existe uma grande diferença providenciado por Jesus. Então, eu vou repetir, tudo o que nós precisamos foi providenciado por Jesus. Agora, preste atenção, existe uma clara diferença entre precisar, achar que precisa e querer. Três coisas diferentes. Eu não disse que tudo que você quer, Deus providenciou para você. Eu não disse que tudo que você acha que você precisa, ou tudo que eu acho que eu preciso, foi providenciado para mim. Eu disse que tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que você precisa, tudo que nós precisamos, foi providenciado por Jesus na sua obra consumada na cruz do Calvário. Isso é muito diferente do que aquilo que eu acho que eu preciso e de tudo aquilo que eu quero. São coisas muito distintas. Deus nunca disse que nos daria o que queríamos. Deus sempre disse que nos daríamos aquilo que nós precisamos. E tudo que nós precisamos, tudo aquilo que era necessário para mim e para você, foi providenciado por Jesus na cruz do Calvário. Então é importante fazer essa diferença. E aqui, quando a gente vai para o texto, tudo o que o povo precisava para reconstruir, que era o plano de Deus, eles tiveram. Agora, esse povo viveu ali em bonança, viveu ali nababescamente? Não, eles não viveram assim. Eles tiveram uma vida que foi uma vida condizente com qualquer pessoa que vivia naquele império.
eles enfrentaram as dificuldades que qualquer pessoa daquele império enfrentava, porém, os recursos para a edificação da obra, eles, de fato, eles experimentaram. E Deus não deixou eles também sem direção. Deus providenciou todos os recursos e Deus também providenciou a direção. Deus enviou profetas. Aqui mesmo no texto vai falar sobre Ageu, vai citar Ageu e vai citar também Zacarias. Foram homens enviados por Deus para trazer a direção para aquele povo. Agora, anote bem o que eu vou dizer para você. Aquele povo que estava indo reconstruir, estava imbuídos, estavam dedicados a reconstruir a nação, estavam dedicados a reconstruir o templo e também a cidade de Jerusalém, aquele povo, ele recebeu da parte de Deus direção. Deus enviou para aquele povo os profetas. Deus enviou para aquele povo uma palavra de direção. Agora anote aí o que eu vou dizer para você. Seguir a lei de Deus e suas orientações garante a saciedade do crente. Seguir a lei de Deus e seguir as suas orientações garante para mim e para você a nossa saciedade. Então, nós estamos tão distantes de Deus e da sua lei que seguir a lei de Deus virou um fardo. Muitas vezes nós nos deparamos com a lei de Deus, nós nos deparamos com as ordenanças de Deus e nós estamos tão distantes, tão afastados da lei de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus, é a direção que ele envia para mim e para você. A lei de Deus, a palavra de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, eles são como se fossem direções no meio do deserto. E nós, ao nos depararmos com essas direções, preferimos ficar com o nosso próprio caminho. E isso nos afasta cada vez mais da lei e da palavra de Deus. É triste, se não fosse trágico, o fato de que talvez, e somente talvez, todo cenário de desesperança, todo cenário de angústia e todo cenário até mesmo de falta que nós como crentes estamos enfrentando, esse cenário de insatisfação, de falta, esse cenário às vezes até mesmo de desesperança que os crentes estão enfrentando, mostra somente o afastamento que eles estão da palavra de Deus. Só mostra o quanto eles estão distantes da lei de Deus, o quanto eles estão distantes das ordenanças de Deus. Então Deus deixa ordens muito claras para mim e para você sobre várias áreas da nossa vida. E quando optamos, quando decidimos por conta própria seguir os nossos próprios caminhos, isso traz para mim e para você consequências muito graves e consequências muito difíceis. Então, aquele povo recebeu recursos, recebeu também orientação de Deus, recebeu direção de Deus. Aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava preso a um império cruel, um império sanguinário, recebeu da parte de Deus recursos, o cuidado de Deus para que eles pudessem então reconstruir aquela terra. E nós temos também a palavra de Deus a nosso favor, quando Jesus disse que a obra estava consumada, deixando para mim e para você a palavra dele. Bom, qual é a moral da história? Qual é o grande ensinamento que nós temos de tudo o que nós falamos aqui nessa manhã? Deus cuida do seu povo, enquanto seu povo espera nele. Deus cuida do seu povo, enquanto seu povo espera nele. Dois agentes trabalhando nesse axioma, nessa frase. Deus cuidando do seu povo e o seu povo esperando nele. É isso que nós aprendemos aqui em Esdras, nos capítulos 5 e 6. É isso que nós tentamos transmitir para vocês aqui nessa manhã. E eu espero que essa verdade ela possa trabalhar o seu coração aí todo mês de novembro, especialmente nessa quarta-feira. Deus cuida do seu povo enquanto o seu povo espera nele. Bom, eu quero propor uma aplicação em cima de tudo isso que falamos. Eu quero desafiar você, de alguma forma, a sair aí desta zona de conforto. Eu quero só lembrar que o desafio do Léo
é também o meu desafio. Eu fui desafiado nesse sentido e eu quero compartilhar com você o desafio que esse devocional, eu sempre gosto de dizer que o devocional, ele é o meu devocional, que eu compartilho com vocês, né? Então, qual foi o grande desafio aí que Deus colocou no meu coração nessa manhã? Você, de fato, confia no cuidado de Deus? Você, de fato, confia no cuidado de Deus? Quando você lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso é uma verdade verdadeira para você? Eu disse verdade verdadeira sem medo de ser redundante, né? Quando você declara, né? Deus tem cuidado de mim. O quanto isso é verdade para você? Você confia mesmo no cuidado de Deus? Talvez você apressadamente, como eu, vai responder assim, eu confio no cuidado de Deus. Mas vamos fazer um teste rápido. Você confia no cuidado de Deus? Então por que você tenta resolver as coisas por conta própria? Se você confia no cuidado de Deus, por que você tenta passar por cima de Deus? Ou mais, e aqui é o grande desafio, por que você acha que cumprir os mandamentos de Deus não é interessante para você? Por que quando Deus fala, por exemplo, para solucionar um problema de relacionamento com perdão, você acha isso um absurdo? Você diz que confia no cuidado de Deus, mas quando Deus diz para você que você deve perdoar, você acha isso difícil. Quando você diz que confia no cuidado de Deus, mas quando Deus diz que nós exercemos influência pelo serviço, o serviço abnegado, quando isso se encaixa no seu casamento, você tem uma certa resistência. Como assim? Eu vou ter que servir a minha esposa, servir ao meu marido? Não, isso é muito ruim. Então, será que nós confiamos mesmo no cuidado de Deus? O cuidado de Deus se expressa, se manifesta na sua palavra. Quando nós falamos que confiamos em Deus, mas quando temos que obedecer a Deus entregando parte dos nossos recursos financeiros para a continuidade do ministério, da obra dele, do reino dele, da expansão do reino dele na terra, quando precisamos fazer os nossos dízimos e ofertas, nós não confiamos mais tanto assim. Então você confia no cuidado de Deus? A aferição é o quanto você está disposto a obedecer a palavra dele, já que você confia no cuidado dele. Talvez o que você está fazendo, o que nós fazemos com alguma frequência, é desvincular o Deus da cultura, né? Aquele que é quase que um Papai Noel, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Desvinculamos esse Deus, o Deus que nós às vezes falamos sobre ele, graças a Deus, desvinculamos esse Deus do Deus da Bíblia. Esse Deus aqui é um Deus que vai fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu acho que eu preciso. Mas o Deus da Bíblia vai fazer o que eu exatamente preciso. Que existe uma diferença muito grande entre uma coisa. Na cabeça de vocês, eu sempre gosto de começar a semana com a oração do Pai Nosso, e hoje não vai ser diferente. Vou começar aí a nossa semana, que já começou segunda-feira, mas para a gente começa aqui nessa quarta. Vou começar então com a oração do Pai Nosso. Se você puder, então, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma quarta-feira abençoada para todos nós. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.